Olá, eu sou o professor Walter Colichon e essa é a nossa aula sobre medição de vazão em rios e canais naturais usando perfiladores Doppler, que é um caso especial da medição pelo método área vezes velocidade. Bom, a gente viu que para estimar a vazão pelo método de área vezes velocidade, a gente tem que estimar a velocidade em vários pontos ao longo da seção transversal, porque ela não é igual à média em todos os pontos. Então, normalmente isso se faz dividindo a seção transversal numa porção de verticais. Em cada uma dessas verticais são feitas várias medições de velocidade da água em diferentes posições em relação ao fundo e à superfície. Fazer muitas medições de velocidade numa seção transversal de um rio de grande largura pode ser um trabalho muito demorado, pode levar um dia inteiro, uma tarde inteira, dependendo do tamanho do rio. Então, é interessante algum método que possa acelerar esse processo de medição. O equipamento que surgiu ao longo das últimas décadas para fazer medições mais rápidas de velocidade, de vazão em rios, são os perfiladores Doppler. São equipamentos que utilizam a medição de velocidade por efeito Doppler em ultrassom e eles têm uma vantagem que é poder medir a velocidade em pontos que estão afastados do sensor, alguns metros, algumas dezenas de metros, e fornece muitas estimativas de velocidade de forma rápida, em vários pontos na seção transversal. E eles permitem também estimar o perfil de velocidades em quase toda a seção. Para relembrar, o efeito Doppler é o que permite a medição de velocidade de carros, por exemplo, usando um radar, em que uma onda com comprimento de onda e frequência conhecida é enviada numa certa direção. Essa onda ela atinge um obstáculo, no caso um carro em movimento, e gera um eco. O eco ele tem uma frequência que é diferente da frequência da onda original enviada. Então, a diferença de frequência entre a onda enviada e a onda recebida do eco está relacionada com a velocidade do veículo. Da mesma forma, esse princípio pode ser utilizado para a medição da velocidade da água. No caso da medição de velocidade por efeito Doppler em ultrassom, há uma emissão de ondas sonoras de alta frequência na faixa de ultrassom por um emissor, ele atinge as partículas sólidas que estão em suspensão na água. Essas partículas elas geram um eco, esse eco é capturado por receptores em diversas posições. Então, há uma frequência transmitida, existe uma velocidade das partículas, a frequência transmitida, esse som, ele atinge essas partículas, as partículas elas geram um eco, parte desse eco é medido pelo transdutor e a diferença de frequência entre o sinal emitido e o sinal recebido permite estimar a velocidade das partículas em diferentes direções nesse tipo de equipamento. A medição de velocidade por efeito Doppler na água, ela pode ser uma medição local, por esse instrumento que já foi descrito antes, em que a gente tem um emissor de ultrassom gerando essa onda, atingindo um certo volume de controle posicionado aqui, e o eco é transmitido em várias direções e uma parte desse eco é captado pelos receptores de ultrassom posicionados aqui. Diferente disso, o perfilador ele usa o mesmo princípio, mas os sensores são ao mesmo tempo emissores de ultrassom e receptores de ultrassom. Ele emite ultrassom em várias direções e recebe o eco também dessas várias direções. O nome conhecido mais comercialmente é o ADCP, cujo significado é Acoustic Doppler Current Profiler. O uso típico do perfilador, ele é mergulhado na superfície da água, de forma que os sensores fiquem imersos,
eles começam a emitir ultrassom e as ondas sonoras elas atingem as partículas que estão em suspensão na água e retornam um eco. Parte desse eco é captado então pelos próprios sensores posicionados no ADCP. Então a gente tem o perfilador e a gente tem esses sensores que são emissores e receptores de ultrassom. O que eles medem de fato é a velocidade da água num volume de controle que fica numa região afastada do sensor. A posição desse volume de controle depende da velocidade do som na água e depende do tempo entre a emissão do sinal e a recepção do eco. Então, pode ser feitas medições em diferentes profundidades. Aqui, simbolizando a medição nessa profundidade, o que se considera é que a gente tem uma velocidade relativamente homogênea nesse volume de controle. Então, as partículas imersas na água, elas geram esse eco e, supondo que elas têm uma velocidade na horizontal, no rio, nesse sentido, a gente pode medir com o perfilador, na verdade, somente uma componente da velocidade que é orientada no sentido do sensor. A outra componente a gente não conhece, né? Ela é desconhecida. Então, a componente conhecida é essa aqui, que é o que pode ser estimado pelo efeito Doppler a partir da velocidade dessas partículas e do comprimento de onda e frequência desse sinal que é emitido aqui. Da mesma forma, outros sensores posicionados no ADCP permitem estimar a velocidade em outros eixos que não estão alinhados com o eixo do primeiro sensor. Dessa forma, é possível compor as duas velocidades medidas, nesse exemplo aqui, e estimar a partir dessas componentes qual é a velocidade horizontal no sentido transversal à seção do rio. É essa a velocidade que realmente interessa na medição. E controlando o tempo entre a emissão e a recepção do sinal, é possível fazer medições em diferentes profundidades. Inicialmente próximo do sensor, num outro momento em uma profundidade maior e finalmente em profundidades ainda maiores. Então é possível fazer uma estimativa do perfil de velocidades imediatamente abaixo do ADCP, dos sensores. Uma coisa que deve ser levada em conta é que o tamanho desse volume de controle vai aumentando à medida que a gente se afasta dos sensores. Todas essas medições elas são feitas muito rapidamente, em questão de segundos, é feita a medição completa do perfil de velocidade e o instrumento, o ADCP, pode ser deslocado para outra posição. Então, cada conjunto de medições é equivalente a uma medição de múltiplas velocidades numa vertical, no método velocidade vezes área tradicional. Então, o ADCP vai sendo deslocado ao longo da seção transversal e essas medições vão sendo repetidas e é possível traçar toda a distribuição de velocidades na seção transversal. Ao mesmo tempo, o eco no ultrassom que vem do fundo do rio, ele é muito intenso. Então, é possível, a partir do tempo que leva para ter o retorno do eco mais intenso, que vem do fundo do rio, ilustrado nessa figura, a partir desse tempo é possível estimar a velocidade, a profundidade do rio. Então, enquanto são feitas medições de velocidade, também são feitas medições de profundidade que são necessárias para calcular a área. Finalmente, a área da seção transversal depende também da distância. A distância é a partir da margem. Essa distância ela pode ser medida
pelo GPS, por um GPS conectado ao ADCP, ou ela pode ser estimada a partir da integral da velocidade do próprio barco, ou do instrumento que está sendo feita a medição. Essa velocidade ela pode ser medida por um método que é conhecido como bottom tracking, que consiste em estimar a velocidade dos sensores a partir do efeito Doppler, considerando o eco do fundo do rio. Como esse eco é o mais intenso de todos, então é possível ter essa estimativa de forma razoável, essa estimativa da velocidade. Integrando a velocidade a gente tem a distância, e integrando distância e profundidade a gente tem a área da seção transversal também. Então a gente pode dizer que a medição de vazão com perfilador Doppler equivale à medição de vazão pelo método de velocidade diária com muitas medições de velocidade ao longo da vertical, em várias profundidades, em várias distâncias a partir da margem. Mas é importante destacar que o perfilador Doppler não mede toda a velocidade em toda a seção transversal. Existem áreas em que não é possível fazer essa medição usando esse método, e em regiões, por exemplo, muito próximas ao sensor. Se o sensor foi colocado na superfície, então tem uma zona em que não é possível a medição, próxima à superfície. Existe uma zona junto ao fundo em que o próprio eco do fundo, por ser tão intenso, ele prejudica a medição de velocidade. E existem zonas junto às margens, onde não é possível aproximar mais o sensor, em que também não se tem conhecimento da velocidade. Então, a área efetivamente medida é uma parte da área total. É desejável que a área de fato medida seja a maior possível. Então, a vazão total estimada pelo perfilador, ela depende da vazão que é medida, que é na parte medida da seção transversal, mais a vazão correspondente à região não medida na margem esquerda, que é esse termo aqui, a vazão não medida na margem direita, esse termo aqui, a vazão não medida junto à superfície, que é esse termo aqui, e a vazão não medida junto ao fundo, que é essa região aqui, que onde a velocidade tem que ser estimada por interpolação. Além disso, eventualmente, existem elementos de velocidade medida com erros ou com incoerência que têm que ser descartados, também têm que ser eventualmente corrigidos por interpolação, esses termos adicionais. O desejável é que essa vazão aqui seja a maior possível, a parte efetivamente medida, para que seja necessário estimar o mínimo possível. Como é que essa extrapolação de velocidades é feita? A gente tem conhecimento da velocidade em vários pontos aqui, e a partir de perfis teóricos de velocidade, a gente pode supor que a velocidade junto ao fundo tende a zero, então é possível fazer uma aproximação nessa região, e é possível fazer hipóteses sobre o comportamento do perfil de velocidades mais próximo à superfície. A gente pode considerar que é linear, como nesse caso aqui, ou que tem uma forma de uma função de potência, ou até mesmo constante, dependendo do caso. Esse ajuste é necessário, então com esse ajuste é feita essa extrapolação das velocidades. De uma forma semelhante é feita a extrapolação junto às margens. Nesse vídeo a gente vê uma demonstração de medição de vazão usando um perfilador Doppler. O perfilador é instalado e é num flutuador nesse caso. Esse perfilador ele transmite a informação de forma sem fio para um computador onde está instalado um software. A pessoa está fazendo a medição sozinha, usando um cabo para fazer o flutuador com o sensor atravessar toda a seção transversal.
a velocidade de travessia ela tem que ser relativamente baixa comparada com a velocidade da água e automaticamente o computador vai recebendo os dados das medições de velocidade. Quando finaliza a travessia de uma margem até a outra, já existe uma integral da vazão medida e também a soma com as vazões estimadas já dá uma estimativa da vazão total medida na seção. A gente viu que o perfilador Doppler ele pode ser posicionado num barco, como nesse caso aqui, ou num flutuador, que é a alternativa mais comum atualmente, aparentemente. E outras disposições também que são utilizadas é um posicionamento fixo junto ao fundo, por exemplo, ou fixo na lateral, como nesse exemplo aqui. Usando flutuadores, é muito comum utilizar também a passagem do sensor, do perfilador, a partir de cabos, a partir de pontes. Essas pontes podem ser específicas somente para medição, como nesse exemplo aqui, no canal de Piracema de Itaipu, ou podem ser pontes rodoviárias normais, como nesse exemplo aqui, em que essa ponte rodoviária está sendo aproveitada para fazer a medição de vazão aqui nessa seção. Nesse caso é importante observar para a presença de pilares e outros elementos que podem fazer com que o fluxo seja muito turbulento ou muito tridimensional, o que pode prejudicar as medições. Um perfilador Doppler que fica estático no fundo ou na margem, ele pode ser interessante para medir a vazão de forma contínua, sem ter que utilizar algum recurso como uma curva-chave, que a gente vai ver mais adiante. Esse perfilador pode ficar fundeado no fundo de um canal e transmitir de forma contínua a vazão estimada a partir da integral entre velocidade e área nesse local. Então, para finalizar, o ADCP, ou perfilador Doppler, é um instrumento que mede a vazão pelo mesmo princípio do método velocidade vezes área. Entretanto, ele tem algumas vantagens. Essas vantagens têm feito ele ser mais comum nos últimos anos. Ele permite mais medição de mais pontos de velocidade, o que permite uma caracterização melhor do campo de velocidades. Ele permite medições mais rápidas, especialmente em rios maiores. Isso é uma vantagem importante. Ele minimiza os cálculos manuais em planilhas, etc., o que pode sempre trazer erros de transcrição, erros de cálculo também. Ele permite aos trabalhadores, aos técnicos que estão trabalhando um menor risco de acidente, especialmente se os próprios técnicos não precisam estar dentro do rio numa situação de cheia, né? Isso pode minimizar acidentes. E, finalmente, essa possibilidade de medir vazão de forma contínua com perfiladores fixos no fundo ou nas margens de canais e rios. Essa é uma vantagem importante também desse método. Até mais!